Olá, gente, estamos aqui com uma questão muito interessante do Enem, da UERJ, de 2014. E é uma questão que ela é trabalhosa, mas ela não é difícil. Eu vou ler com vocês, mas antes de fazer a questão, eu vou fazer com que vocês entendam o que a gente vai fazer, tá? O segmento XY, indicado na reta numérica abaixo, está dividido em 10 segmentos, congruentes, ou seja, iguais, pelos pontos A, B, C, D, F, G, H e I. Então, tá aqui, olha, esse segmento XY está dividido em 10 partes. Admita que x e y represente respectivamente os números 1/6 e 3/6. E eu quero saber esse ponto D aqui, qual é o valor dele. Antes de explicar para vocês utilizando fração, eu vou explicar para vocês pensando numa régua de 10 centímetros, tá? Vamos pensar numa régua de 10 centímetros. Então, a régua ela começa aqui de 0 centímetros, né? E vai até 10 centímetros, tá bom? Para ficar fácil de vocês entenderem o que eu vou fazer quando a gente utilizar a fração. Por que eu coloquei 10? Porque foi dividido em 10 segmentos. Então, vamos pensar em 10 centímetros, tá? Para vocês entenderem. Quando a gente faz isso, automaticamente vocês conseguem me dizer qual é o valor desse ponto D que está aqui no tracinho 4. Não consegue? Vocês conseguem me dizer que esse aqui é 4 centímetros, né? Quando a gente está falando de uma régua. Por que 4 centímetros? Porque vocês sabem qual é a distância de 0 até 10 e vocês sabem que está pulando aqui de 1 em 1, né? Então, aqui é 4 centímetros. Como que vocês sabem disso? Olha só, a conta que vocês fazem sem nem se dar conta. A distância de 0 a 10 a gente calcula dessa forma. 10 menos 0 é igual a 10 centímetros, tá? Então, tá aqui, 10. Estou botando o número redondinho para vocês entenderem, tá? Então, essa aqui é a distância. E aí, eu dividi esse segmento aqui em quantos pedacinhos? 10. Então, essa distância de 10 centímetros, ela foi dividida em 10 pedacinhos. 10 dividido por 10 deu 1 centímetro para cada pedacinho desse, né? Então, eu tenho 0, mais 1, mais 1, mais 1 e mais 1, deu 4. Então, tá aqui, 4 centímetros. Vocês fazem isso de forma tão automática que nem percebem que na cabeça de vocês foi isso tudo aqui que aconteceu. Por que eu expliquei dessa forma? Porque vamos fazer a mesma coisa agora com 1/6 e 3/6. Vou trocar a cor da caneta, mas vou ver se eu consigo manter o que já está feito aqui, tá? Para vocês compararem. Então, o x, na verdade, não é 0, é 1/6. Essa cor não ficou boa. Vamos tentar pegar uma outra cor. Vou pegar branca, eu acho que vai funcionar. 1/6. E o y, na verdade, não é 10, é 3/6, tá? O que a gente fez? A gente calculou aqui a distância, né? Pegando o 10 menos 0. Então, vou pegar 3/6 menos 1/6. A gente tem que fazer primeiro o MMC de 6 e 2, vai dar 6, tá? O 6 dividido por 2 dá 3, significa que eu multipliquei por 3 aqui, multipliquei por 3 aqui, então tenho 9. Menos, aqui é 6, né? Então vai repetir 1. Então eu tenho, na verdade, uma distância de 8/6. Essa é a distância, tá? Essa distância aqui é a distância aqui. Depois, o que eu fiz com essa distância? Aqui vocês podem até simplificar, tá? Dividir por 2 fica 4/3, tá bom? O que eu fiz depois com a distância? Essa distância aqui foi dividida em 10 segmentos. Então, eu vou dividir esse número aqui por 10, ó. 4/3 dividido por 10. Vou colocar assim para vocês entenderem. Quando eu faço esse tipo de divisão, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Aqui não coloco, mas tem o número 1. Quando eu inverto, fica 1/10. Então, na verdade, eu tenho 4/30. Ou a gente também pode simplificar aqui, 2/15. O que significa esse 2/15? É cada pedacinho aqui que era 1, na verdade, é 2/15, tá? E aí, o que eu fiz? Eu peguei o 0 e somei 1 4 vezes, né?
Então, aqui eu vou pegar, não é o zero, eu vou pegar 1/6 e somar esse 2/15, perdão, 4 vezes, tá? Então, eu somo por esse valor 4 vezes. A gente resolve primeiro essa multiplicação. Então, eu tenho 1/6 vai ser igual 2 vezes 4, igual não, mais 2 vezes 4 dá 8. Sobre 15. Aqui eu faço MMC de 6 e 15. Vou fazer aqui, tá? Para quem não sabe, esse aqui não é tão direto. Então, aqui eu divido por 3, dá 5, e aqui dá 2. Dividir por 2, dá 5 e 1. Essa ordem, gente, não importa, tá bom? Tem muita gente que é muito engessado ainda com a ordem. A ordem é bom pra gente não se perder, mas vai dar o mesmo resultado, é um produto. 3 vezes 2 dá 6 e 6 vezes 5 dá 30. Então, a gente vai ter aqui, ó, 30. 30 dividido por 6 dá 5, então significa que aqui eu multipliquei por 5, aqui eu também vou multiplicar por 5. Mais, aqui, ó, 30 dividido por 15 dá 2, então multipliquei por 2 e multiplico aqui por 2, 16. Aqui eu tenho 21 sobre 30. Eu consigo dividir os 2 por 3, 21 dividido por 3 dá 7, e 30 dividido por 3 dá 10. Então, esse ponto D aqui é 7 sobre 10, tá? Então, assim, expliquei antes com o número inteiro, para vocês saberem o que foi feito quando a gente coloca as frações. Porque eu acho que a complicação é isso, é enxergar a distância entre frações, depois dividir ainda essa fração em 10 segmentos. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é feito quando a gente faz essa comparação com um número inteiro bem simplesinho de uma régua de 10 centímetros.